Olá, pessoal. Boa noite. Eu desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Sociologia pelo canal Educação. Eu sou a professora Kelly Campelo e na nossa aula de hoje, né, o nosso conteúdo novo, lembrando que nós estamos aqui na segunda semana do nosso mês de agosto. Na primeira aula de agosto foi muito mais uma revisão de um dos conteúdos que nós havíamos discutido no primeiro semestre. E na nossa aula de hoje a gente vai discutir sobre um tema novo, um tema que faz parte da nossa realidade e que é claro que a sociologia ela se interessa, ela tenta compreender. Então vocês estão vendo aqui a nossa aula de hoje é sobre preconceito e desigualdade de gênero. Então, a gente vai falar sobre o que é sexo, gênero e poder como marcadores de desigualdades sociais, né? Lembrando, né, que o Brasil ele tem se tornado um país com uma polarização política muito grande, um conservadorismo que tem crescido cada vez mais e que existe muito estereótipo quando a gente fala em relação ao que é o gênero, né? E lembrando, né, gente, tudo que faz parte da nossa realidade, da nossa convivência dentro do meio social, a sociologia, ela se interessa para poder compreender. E é claro que a desigualdade entre os gêneros dentro da sociedade brasileira e no mundo é uma realidade, e é claro que por isso mesmo é estudado e analisado pela sociologia, que é uma ciência que se interessa pela interação dos seres humanos dentro de um meio social que é a sociedade. Então, é por isso que a gente vai discutir sobre isso aqui na nossa aula de hoje. Então, beleza. Para que a gente possa iniciar essa discussão, a gente precisa aqui logo entender o que é quando eu falo em sexo biológico e o que é identidade de gênero e o que é orientação sexual. São três questões que são diferentes, mas que muitas vezes elas acabam se confundindo e fica parecendo que é um único conceito, mas não, são diferentes. Então, aqui na tela, vocês conseguem entender um pouco, né? Então, aqui é muito importante para que a gente saia da desinformação, né, para que o respeito ele possa entrar. Então, primeiro, tá vendo ali o cérebro é o que significa a identidade de gênero. A identidade, primeiro é o quê? A identidade ela é construída dentro do meio social. Ninguém, absolutamente ninguém que está assistindo essa aula agora nasceu e com um segundo de vida já falou: ah, beleza, eu só gosto de rosa, eu vou torcer para o Corinthians e o meu posicionamento político é de esquerda. Ninguém nasce com a identidade formada. Nós aprendemos aqui que a identidade ela é construída dentro da sociedade. De que forma? Eu vou construir a minha identidade no primeiro momento, através do meu primeiro grupo social, que é a família. É na família que a criança ela vai aprender sobre as primeiras regras sociais, ela vai aprender sobre os primeiros valores morais, do que é certo, do que é errado. Pronto, depois a gente entra na escola, depois a gente vai ter o nosso próprio grupo de amigos, a gente vai trabalhar, a gente vai identificar quais são os nossos interesses, os nossos gostos, os nossos interesses. Então, absolutamente tudo que faz parte de quem nós somos não é construído lá na barriga da mãe, é dentro da sociedade, beleza? Inclusive a identidade de gênero. A identidade de gênero é a maneira como a pessoa se enxerga, o gênero que ela se identifica fazendo parte. Ou ela é um homem, ou ela é uma mulher, ou ela é não binária, né? Ou ela é neutra, ou ela é ambos. A gente não está aqui para dizer qual é a identidade de gênero que é correta, que é aceita. Cada indivíduo dentro de uma sociedade é livre para se identificar da forma como bem entender. Então, lembrem, né? Quando a gente fala aqui de identidade de gênero, é como eu me vejo, é como eu me identifico.
Agora a gente vai falar sobre orientação afetiva e sexual, que já está lá no coração, que significa o quê? Indica por quem você sente atração, para qual sentido a sua sexualidade está apontada. Então, você é uma pessoa homossexual? Heterossexual, né? Homossexual, a ideia de que eu tenho atração por uma pessoa do mesmo sexo que eu. Heterossexual, eu tenho atração por uma pessoa que tem um sexo biológico, né, diferente do meu. Ou bissexual, porque eu posso me interessar pelos dois gêneros. Ou assexual, porque eu posso ser uma pessoa que eu não me interesso, não tenho atração sexual por ninguém, ou também pansexual, que é a galera que tem atração sexual por tudo quanto é pessoa. Não interessa o gênero ou o sexo da pessoa. E aí depois vem o sexo. O sexo, gente, basicamente é o quê? Os órgãos genitais, né? E é muito engraçado, porque a gente tem muito tabu com isso. E aí parece, né, que a galera que tem tabu com isso nunca estudou na vida, porque a gente aprende a estudar sobre os nossos órgãos digitais, que eu ia falar, olha, a gente aprende, né, sobre órgãos genitais reprodutores lá na 7ª série. Eu lembro que eu estudei isso na 7ª série, eu tinha 13 anos, né, que a gente estuda sobre sexo, sobre métodos contraceptivos, infecções sexualmente transmissíveis. É na escola, gente. Geralmente porque são temas que muitas vezes viram um tabu dentro da família. E a escola está aqui justamente para que a gente possa quebrar todos esses preconceitos, tá certo? E aí, muitas vezes, quando a gente estuda sobre isso aqui, né, existe uma galera que diz, professora, mas eu acho errado, né? Como assim? Existe uma pessoa gay, né? E olha, gente, a gente precisa compreender que a gente vive dentro de uma sociedade que ela é livre. As pessoas elas precisam ser livres para poder, né, ter a sua própria identidade, os seus próprios interesses, os seus desejos, e que ninguém é melhor ou pior do que alguém devido à sua identidade de gênero. E hoje isso é um tema que a gente tem discutido cada vez mais, porque a identidade de gênero, elas podem ser inúmeras, né? Nós temos inúmeras pessoas agora na internet, na televisão, que criam conteúdo sobre isso, justamente para que a gente possa desmistificar, para que a gente possa quebrar esses preconceitos, porque a identidade de gênero de uma pessoa, como que eu vou me importar com isso? Como que eu vou achar que algo é errado? Não é da minha conta. Isso só diz respeito àquela pessoa. É a liberdade dela, é a forma como ela se identifica, é a forma como ela quer ser chamada, né? Então, hoje, por exemplo, o próprio Enem, a gente tem um nome social, né? Nós temos pessoas que são os transgêneros, que são pessoas que nascem com um determinado sexo biológico, mas se identificam com outro gênero, porque é algo que está no cérebro. A identidade é na cabeça, é como eu me identifico. Então, eu posso ter nascido com um corpo biológico feminino, mas eu posso me identificar com o gênero masculino. Então, eu tenho a liberdade de expressar minha identidade de gênero. E hoje no Brasil, a gente pode trocar o nome, né, o nome social, trocar toda a documentação. Nós temos a ressignificação sexual, que é feita pelo SUS, né? A pessoa entra numa fila, tem um atendimento psiquiátrico, psicológico. Então, isso é algo para a gente compreender. A gente não vive na Idade Média, e eu nem gosto de falar isso da Idade Média, né? Porque a galera da Idade Média. Por que a gente tem isso? Porque era uma galera que não acreditava na ciência. Então, que a gente não seja assim, que a gente possa compreender que a sociedade ela se transforma e que as pessoas dentro da sociedade elas também vão se transformando. E isso não é algo novo, né? A transexualidade não é algo novo, é algo que sempre existiu. A diferença é que agora a gente tem muito mais contato, porque as pessoas elas estão perdendo medo. Elas
pessoas estão perdendo medo, né? E por que existe esse medo? Porque o Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+, gente. Né? As pessoas elas vivem um ódio em que elas não conseguem conviver com o diferente. E a gente esquece que isso aqui não é o Big Brother Brasil, em que eu entro dentro de um programa, eu me alio às pessoas que pensam de acordo comigo. E aí tá aqui a Maria, ela tá aqui junto comigo, ela pensa diferente de mim. Eu não concordo com o estilo de vida dela. Eu vou lá, o quê? Eu elimino ela. Em um programa de televisão dá. Eu vou lá e digo, olha, eu quero votar na Maria porque eu não gosto dela, eu não tenho afinidade com ela, então quero que ela saia do programa. Beleza? É um programa de televisão, mas na vida real não é assim. Eu não posso simplesmente querer eliminar alguém que pensa diferente de mim. Certo? Então a gente precisa saber respeitar o outro. Aí você diz: "Ah, mas para mim é errado". Beleza, então não vira transexual, né? Ah, para mim é errado, eu sou homem, eu acho errado. Ah, meu amigo, então você não beija a boca de outro homem. Mas quem quer beijar, vai beijar, gente. Quem quer casar, vai. Quem quer adotar filho, vai poder também, porque são direitos individuais. A prova disso é que o Estado, ele não pode intervir em um direito que é individual, é um direito meu. E olha que o Estado interfere muito, né? Então, eu quero que a gente reflita sobre isso, né? Existe muito preconceito, existe muita gente morrendo. O Brasil é o país que mais mata travestis, né, transexuais. Então, que a gente possa quebrar esse estereótipo. Não dá para a gente viver dentro de uma democracia se eu não respeito o outro, se eu não respeito a identidade de gênero da outra pessoa, né? Então, se você quer ser respeitada, respeite o outro também. Tá bom? E compreender, gente, outra questão, né? Se levanta muita ideia assim, ah, professora, mas aí eu tô ali caminhando na rua e eu vejo um casal homoafetivo se beijando. E vão se beijar mesmo. Porque todo mundo pode se beijar, né? Que nem você que é um homem, beija sua namorada na rua. Se eu tiver uma namorada e eu quiser beijar ela na rua, eu também vou poder fazer isso, gente. Certo? Isso não é falta de respeito, não é falta de educação. No caso, é você que é uma pessoa que não respeita o outro. Não tem como, tá certo? Também não é doença. Isso a gente também precisa deixar muito claro, né? E o direito ele está aí. E lembrando, homofobia é crime no Brasil desde 2019. Então, se liga, né? Expande essa tua mente para que a gente possa viver dentro de uma sociedade que seja mais justa. Beleza? Então, fazendo essa introdução, agora a gente vai falar aqui sobre desigualdade de gênero. Primeiro tem que se ligar que existe o gênero masculino, o gênero feminino, né? A gente vai trabalhar aqui nessa dualidade. Então, o que é a desigualdade de gênero? É a desigualdade de poder entre homens e mulheres. E essa desigualdade de poder, ela se refere ao acesso às oportunidades no âmbito político, educacional ou cultural. Então, vai se formando um círculo vicioso em que a ausência de mulheres nos espaços de liderança e decisão impede que haja melhorias para elas no ambiente, né, corporativo, de trabalho, na esfera pública, no ambiente familiar. Então, isso, as mulheres, elas ganham menos. Eu acho até que eu coloquei aqui essa pesquisa. Eu falei, né, que o IBGE de 2013 até 2016 fez uma pesquisa para saber quais são as diferenças entre homens e mulheres dentro dos ambientes de trabalho e foi constatado que as mulheres recebem em média R$ 730 a menos do que um homem, mesmo quando ela está desenvolvendo a mesma função dentro de um trabalho, dentro de uma empresa, né? Quem constatou isso foi o IBGE, em que ele recolheu, né, ali no Brasil inteiro, a média salarial de homens e mulheres. Então, isso é uma desigualdade de gênero.
né, a gente cria um estereótipo de que os homens eles são capazes em determinados assuntos e as mulheres não. Então é por isso que a gente tem menos mulheres como chefes de empresas, né? A gente tem menos mulheres na esfera pública e política do Brasil. Por exemplo, na última eleição que teve, né, eleição para vereador, dos 29 vereadores de Teresina, eu só posso falar na cidade que eu vivo, 5 são mulheres, os outros 24 são homens, gente. Isso também é aquela ideia de que o espaço público não é da mulher, né? Isso vem muito lá da história, né, lá na Europa, aqui no Brasil colonial também, em que se entende que o espaço da casa, o espaço privado, é destinado à mulher e o espaço público é destinado ao homem. Então, isso vão se gerando consequências ao longo da história, né? Como, por exemplo, mulher ganhar menos, né? Nós estamos em menor número em posições de chefia ou em cargos eletivos. A gente trabalha muito mais dentro do ambiente doméstico. O outro dado também do IBGE, e olha que eu estou sempre dando os dados, porque aqui não é achismo, é que é ciência. Eu, quanto professora, eu nunca vou ficar dando dado aqui que eu estou tirando da minha cabeça. E aí, inclusive, eu trouxe o do dado do trabalho aqui. E aí, em relação a trabalho doméstico, né? As mulheres, elas trabalham mais de 20 horas a mais do que os homens em uma semana, porque elas têm uma dupla jornada de trabalho. Então, a galera trabalha, as mulheres fora de casa, e quando chega em casa, existe aquele estereótipo de que o cuidado da casa e a criação dos filhos é responsabilidade exclusiva das mulheres, né? Então, elas estão engravidando sozinhas, parindo sozinhas e educando essas crianças sozinhas. Isso também é um resultado da desigualdade de gênero no Brasil. E aí, como a gente tem discutido cada vez mais sobre isso, justamente devido, né, ao movimento feminista dentro da sociedade, que também é um outro movimento que tem muito preconceito, porque as pessoas elas são ignorantes, gente. E isso é de propósito, né? Todo esse preconceito que é criado é um preconceito proposital, para que eu possa criar uma ideia de que é um movimento negativo. Mas e aí, o que é o feminismo? Será que a galera que tem um preconceito sabe o que é o movimento feminista? Então, a gente vai analisar agora, né? Nós sabemos que o feminismo ele é um movimento social que ele luta por direitos das mulheres. E aí lembra que quando eu falo movimento feminista, é porque o termo feminista ele é dado, né? Ele é oriundo do latim. Lembra que o português ele vem do latim. Então, o feminismo ele é uma palavra que vem do latim, que significa femina, né, que significa mulher. Então, o feminismo é um movimento de mulheres que luta para garantir e conquistar os seus direitos. Beleza? E aí, o feminismo, ele não é um movimento sexista, porque um movimento sexista é na ideia de que existe, né, se ele fosse sexista, era para dizer assim, as mulheres são melhores que os homens, e não. Não é um movimento que fala quem é superior, é um movimento que luta por igualdade, para que a gente tenha os mesmos direitos, para que a gente consiga ter o mesmo acesso à educação, à saúde, ao trabalho do que os homens têm ao longo da história. Porque, inclusive, a nossa próxima aula é para entender o sistema patriarcal, que é aquela ideia de que o homem ele é o sujeito universal, né? Então, o Brasil ele foi baseado em um sistema patriarcal, a partir do momento que ele começou a ser conquistado pelos portugueses. Então, é aquela ideia de que o homem branco, e eu falo homem branco porque o homem negro era escravizado e não tinha direito nenhum. Então, vem aquela ideia de que o homem branco ele é o dono da terra, o dono da casa, o dono da mãe, o dono dos filhos, o dono da mulher.
né? Então, onde que está a mulher dentro desse conceito, né? E aí tu pode dizer, professora, mas aqui na minha casa não é assim, na sua casa, mas ao redor do Brasil, né? Dentro do Brasil e dentro do nosso contexto histórico, gente, infelizmente, é um marco, é a base desse país, né? Então, o feminismo, ele é um movimento social que ele vai lutar por direitos, né? Ele é protagonizado por mulheres que vão reivindicar igualdade política, jurídica, social entre homens e mulheres, né? E é muito engraçado. Por que que você é contra o movimento feminista? Então, é porque tu não quer que as mulheres elas tenham direito dentro da sociedade. É simples assim. Então, olha, no século XX, né, vários direitos eles foram sendo conquistados e a participação feminina ela foi se ampliando nos diversos campos da vida social, né? Então, aqui dá para a gente ter uma aula só sobre o feminismo, porque é um movimento que ele é muito antigo, gente. Então, a gente fala hoje em movimentos feministas, porque, por exemplo, a minha realidade enquanto uma mulher branca, enquanto uma mulher que tem uma escolaridade superior é muito diferente de uma mulher que é pobre, uma mulher que está na linha da pobreza, de uma mulher que é negra no Brasil, de uma mulher que é analfabeta. Então, existem realidades muito diferentes, né? Quando a gente fala que na primeira onda, né, na primeira fase do movimento feminista, ainda no século XIX, em que mulheres ricas elas lutavam para poder trabalhar, enquanto mulheres pobres trabalhavam há muito tempo. Tá vendo a diferença? Então, enquanto uma mulher rica ela lutava para poder trabalhar, a mulher pobre lutava para ter direito trabalhista, enquanto a mulher negra ainda estava lutando para ser livre. Então, são muitas diferenças, são muitas mulheres, são muitas histórias de vida e de realidades muito diferentes. E é por isso que esse movimento ele é fundamental, porque é uma conquista, é uma luta, né? Aquela ideia que somente uma outra mulher é que vai entender o que a mulher passa dentro da sociedade, gente. Não tem como, né? Ainda mais em uma sociedade como o Brasil, né? Uma sociedade misógina, que é a aversão, é o ódio às mulheres. Não é à toa que no Brasil, desde 2015, a gente tem um crime de feminicídio. Inclusive, o Piauí bate recordes no feminicídio, né? E aí eu posso dizer isso porque também é o que eu estudo, é o que eu pesquiso. E a gente sabe que o Brasil ele bate recordes sobre violência, porque, inclusive, a gente não tem um aparato jurídico ainda eficiente. Claro, a gente teve muitas mudanças. A Lei Maria da Penha, que é de 2006, ela é um marco, né, da conquista das mulheres em relação aos nossos direitos sobre violência doméstica, e não só violência física, né, violência psicológica, violência né, quando as mulheres também têm seu patrimônio roubado. Então, ela é muito abrangente e foi fundamental, porque antes da Lei Maria da Penha, de 2006, os crimes, né, violência contra a mulher era vista como um crime passional. Isso significa o quê? Que o cara batia, matava, violentava, porque ele estava com ciúmes. Coitado, tá com ciúme, né? Beleza, mata a mulher que resolve. E não é mais assim, né, gente? A gente tem leis que possam garantir mais segurança e de entender que se agora esse homem, esse agressor, ele comete esse crime, ele precisa pagar isso na justiça, né? Então, isso é importante. Se a gente tem essa lei hoje, se a gente tem o direito ao voto desde 1934, não tem nem 100 anos que mulher vota no Brasil. E não é porque a gente começa a votar no governo do Getúlio Vargas. Não é porque o Getúlio Vargas é o bonzinho que ele pensa em mulher. Claro que não, é porque era uma conquista, foi uma pressão da sociedade. Até hoje no Brasil, o maior número de habitantes no Brasil são de mulheres, né? Como que se vive dentro de um país em que as mulheres elas não participam das decisões políticas? Não tem como.
né? Então, essa é a ideia. A gente não ganha nada, a gente cobra, e aí a gente pode conquistar, como existem inúmeras conquistas que a gente está correndo atrás, tá certo? Então, olha aqui, qual a definição de desigualdade de gênero? O conceito de gênero, ele é relativamente novo, mas ele também foi surge dentro do movimento feminista, a sua contribuição em mostrar que a construção do ser feminino e masculino não é biológica, mas ela é social e cultural, e é o que eu quero que vocês entendam hoje. Identidade é cultura, é no meio social. Tá certo? Então, eu, por exemplo, eu sou mulher, eu me entendo enquanto mulher, mas não é porque eu nasci assim, é porque eu construí essa identidade dentro da sociedade em que eu vivo. E por que eu digo que não foi porque eu nasci assim? Porque senão quebra a identidade de gênero. Eu não preciso ter nascido com um corpo feminino biológico para eu me identificar enquanto mulher. Eu me identifico porque foi assim que eu construí a minha identidade. Então, a identidade, a noção de gênero, que tem sido cada vez mais estudado dentro das universidades, com pesquisas científicas, é para a gente quebrar essa ideia e entender que se constrói o gênero feminino ou masculino é dentro da sociedade, gente. Então, assim como as diferenças no corpo, as diferenças de comportamento e de destino eram consideradas naturais. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala nessas diferenças, que elas são muito antigas, é que, por exemplo, era muito comum na antiguidade uma mulher parir uma menina e o marido dizer: joga no lixo, é mulher, não serve para nada. Era normal esse pensamento. Era normal, porque quando a gente assiste novela, filme de antiguidade aí, né, de Idade Média, as princesas, conto de fada, a mulher para casar, o pai tem que pagar o dote. Por quê? Porque é um prejuízo tu ter uma filha mulher. Então, se não deu para matar ela, quando ela for casar, é problema do marido. Eu ainda tenho que pagar para ela casar. Era muito comum, gente, a galera pagava com açúcar. Né, que na idade aqui no século XV, século XIV, XVI, era um dos produtos mais caros que existia. Ah, então eu parei uma criança, menina, quando ela for casar, eu pago açúcar para o marido dela, né? Porque é um favor que ele está fazendo, né? A outra questão era o nosso próprio órgão genital, a vagina, né, que parece que as pessoas têm medo de falar, né? Parece que nunca estudaram sobre isso. E era o que? Era um órgão defeituoso. Então, quem nasce com a vagina é defeituosa. Quem nasce com pênis é saudável, né? Então, isso vão se gerando justamente essa desigualdade, né? Então, se atrela ao que a mulher? Se atrela que a mulher ela é sensível, ela chora por tudo, ela é romântica, a mulher nasceu para ser mãe e é a única atividade que ela tem na vida. E o homem nasceu para quê? Ele é racional, ele é viril, ele tem um corpo forte, ele tem um corpo saudável, ele gosta da matemática. Então, se criam essas diferenças a partir do momento que se nasce. Né? Uma coisa que hoje é muito comum, e agora eu vou dar uma opinião pessoal, que é uma das coisas mais cafonas que existem hoje na internet, é chá revelação, minha gente. E é uma coisa super violenta. Outro dia eu estava vendo um meme, né? Porque tudo vira meme na internet. E lá no meme era um chá revelação. E aí, né? Na hora chutaram uma bola e saiu lá um foguinho rosa. E aí, na hora que saiu rosa, o cara foi chorar. Ele simplesmente ficou lá chorando, né? Fazendo de conta que estava chorando, e a mulher ficou lá pulando sozinha e as amigas foram pular com ela. Ou seja, né? Era a ideia o quê? É o homem. Então eu quero que nasça o homem. Nasceu a menina é ruim.
né? E aí a galera faz isso o tempo inteiro, né? E é muito bizarro, gente. Não é possível que essa galera ache que isso é legal, que isso depois essa criança nasce e ela vai ver aquele vídeo, ela vai ficar, poxa, meu pai não queria que eu tivesse nascido. Aí ele vai dizer, não, minha filha, eu lhe amo muito. É só um momento. Gente, são os estereótipos que existem na sociedade. Não dá para fugir disso, não. Tá certo? Outra ideia, rosa e azul. Né? A galera começou a compartilhar. Menina é rosa, menino é azul. Beleza, então eu quero, sou mulher. Se eu boto um preto, eu não sou mais mulher, eu viro o quê? O que é que eu viro se eu não uso rosa? O que é que um homem vira se ele não usa azul? Não vira nada, gente. Identidade, sexualidade não tem nada a ver com cor. Cor não tem gênero e a gente tem que dizer o óbvio nessa sociedade que a gente está vivendo, né? E aí outra questão, a menina nasce, só pode brincar com a boneca, só pode brincar com a maquiagem. E aí tu quer brincar, sei lá, tu quer andar na rua, tu quer brincar na rua. Aí diz o que? Ah, não pode porque você é mulher, brinca dentro de casa. Mas os meninos brincam na rua, né? E eu digo por experiência própria, porque eu também já fui criança e existia muito essa diferença, né? Então, até um carrinho, gente. Menina não brinca com carrinho por quê? Aí a gente tem um monte de mulher que tem medo de dirigir, porque nunca pegou em um carro, né? Porque o carro é voltado para o universo masculino, é uma realidade. Então, a gente precisa quebrar isso, porque brinquedo é brinquedo. Criança não tem isso. Quem cria isso na cabeça de criança é adulto, gente. É adulto que diz para uma criança que é errado ela brincar com um carrinho, né? E aí eu lembro de um caso que teve na internet de uma menina em que ela estava em uma loja com a mãe dela, né? Viralizou, vocês devem ter visto. Ou não, né? Já que existem as bolhas digitais e a gente não costuma ver o que a gente não está acostumado. A gente vive ali no mundinho e aí a gente não expande a mente em nenhum momento. E aí eu lembro que nesse caso ela queria um carro, né? E aí a vendedora dizia para ela: Olha, não, mas carro não é brinquedo de menina. Aí ela: Não, é claro que é. E aí ela fez um vídeo, ela tinha 13, né, ela tinha 7 anos. A mãe dela jogou na internet. Eu lembro que a Chevrolet enviou para ela uma coleção de carrinhos, com mais de 50 carrinhos, né? De carrinhos de colecionador, né? E ela ficava lá emocionada, é bem bonitinho o vídeo. E ela dizia: Olha, gente, eu sou menina, mas eu só gosto de brincar de carro. E ela dizia que o sonho dela era que assim que ela fizesse 18 anos, ela ia ter um carro, que era o sonho dela dirigir um carro. E é sobre isso, entendeu? A gente não tem como a gente ficar criando estereótipos na cabeça de uma criança. Não é errado, gente. Criança é para brincar com qualquer coisa. É o adulto que cria todo aquele preconceito, né? E a gente vai gerando estereótipos, né? Então, o menino não chora. Ah, mas se ele chorar, homem que chora no heterossexual é gay. Olha que mentalidade pequena, né? Então, fica aí, guardando esse teu choro o resto da vida, e eu tenho certeza que em um momento a gente acaba, né, expondo. Isso gera muitos transtornos psicológicos, né, gente? Então, para a gente entender que essa construção da masculinidade e feminilidade, ela é ensinada desde criança. Então, se fala assim, menina senta de determinado modo, menina fala de um determinado modo, menina só brinca com menina. É sempre assim, né? Eu, enquanto mulher, ouvi isso demais a minha infância inteira. E é claro que a gente se questiona, por que que eu não posso brincar com o meu amigo que tem a mesma idade que eu, porque se cria o preconceito de dizer que não pode, de dizer que é saudável, de sexualizar as crianças, né? E mulher é sexualizada o tempo inteiro, desde o momento que nasce. Outro ponto, né? Ah, também tem aquela coisa, né, de dizer assim, é coisa de mulher, né? Então, é coisa de mulher o quê? É chorar, é ser frágil, e o homem é o quê? Ah, ele é o forte, ele é o viril, ele é o corajoso. E a gente vê essas consequências, né?
Muito. Por exemplo, a avaliação do PISA mostra que a desigualdade de gênero ela também afeta o campo educacional, com meninos tendo melhor desempenho na área de ciências e matemática. Até isso, né? A gente tem muitas pesquisas quando fala de desigualdade de gênero na educação. É algo assustador, porque se cria muito aquela ideia de que menina gosta de história e de geografia e menino gosta de matemática e química, né? E aí nós temos muitos casos de mulheres que, quando vão para a área da matemática, da física, da engenharia civil, sofrem muito preconceito, porque cálculo não é coisa de mulher. Entendeu? Então, essa ideia, né, de associar sempre ao nosso gênero, os nossos interesses, tá certo? Então, isso, gente, é algo que vai sendo legitimado. Então, ela é muito justificada, né, de dizer assim, mulher, por exemplo, menstruação. Nem menstruação as pessoas gostam de falar, tem um tabu sobre isso, né? E aí, a gente fala assim, mulher ali, ó, diferença hormonal. Né? Então, completamente diferente. É por isso que a mulher chora. É por isso que ela é emotiva. Não, não é por isso. É porque a gente aprende na sociedade que tudo bem a mulher ser emotiva, agora o homem não pode. Porque se ele é emotivo, a sexualidade dele é questionada, né? E a gente fala que muitos homens, eles vivem com uma masculinidade frágil. Porque se ele é questionado a qualquer coisa, ele já fica fragilizado. Ele nem tem segurança, muito mais pela opinião da sociedade em torno dele. Né? Então, claro, é normal, a gente também se importa muito com a opinião do outro, mas é claro que isso acaba afetando quem nós somos também, né? Acaba limitando o nosso espaço dentro da sociedade. E todo mundo aqui sabe que tem coisas, questões que são aceitas por homens, mas que não são aceitas por mulheres, né? Olha aqui o exemplo que eu coloquei para vocês, ó, que eu estava falando, do IBGE, né, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, que foi de 2012 até 2016. Olha aqui as diferenças salariais, gente. A gente diz, ó, em 2012, claro, lembra que o salário mínimo, ao longo da história, ele vai dando uma aumentada, né? Então, em 2012, ó, as mulheres são de rosa não, né? Laranja aqui. Mulheres, ó, 2012 recebiam, vamos dizer que ela recebia 1.700, que é um pouco acima de 1.500. Olha aqui os homens, 2.300. Tá vendo a diferença? 2012, olha 2016, a diferença aumentou, né? 76%, gente. Então é uma diferença muito grande. Aí vocês perguntam, professora, por que existe a diferença? Desigualdade de gênero, algo que foi estabelecido na sociedade. Simplesmente isso, porque esse dado do IBGE quando homens e mulheres ocupam o mesmo cargo com a mesma escolaridade, né? Porque a gente leva em consideração isso, a tua formação. Se tu é uma pessoa que tem um curso superior, uma especialização, um mestrado, um doutorado, ou tu tem qualquer outra coisa, isso aí vai acrescentando no teu rendimento salarial. Agora, a pesquisa é com pessoas que têm a mesma função e a mesma escolaridade. E mesmo assim, a gente ainda recebia, em média, de 730 a 750 reais a menos. Não tem explicação, gente. É desigualdade de gênero, é isso, né? E olha aqui, o gráfico, né, ele demonstra isso, mas essa mesma pesquisa também afirmou que, apesar das mulheres ganharem menos que os homens, elas trabalham mais. Então, elas trabalham uma média de quase 55 horas semanais, enquanto os homens trabalham 52 horas. E, segundo o IBGE, essa diferença ela se dá a partir de dois fatores. Primeiro, a responsabilização
das mulheres sobre o trabalho doméstico. Então é aquela ideia, né? A mulher, ela trabalha, mas quando ela chega em casa a educação é dos filhos. E aí o filho comete um crime, culpa da mãe que não soube educar a criança. É basicamente isso, né? Então é aquela ideia de que a mulher, ela nasceu para ser mãe, ela nasceu para cuidar da casa, né, gente? É a ideia que se compartilha. E aí a gente tem esse preconceito, né? Essa ideia de que se para ser mulher, eu preciso me dedicar ao meu lar, me dedicar à minha casa. Não é isso? Só que as configurações, gente, elas vão mudando, elas vão se transformando. E lembrando, né, que o mundo, a gente fala que o mundo ele se baseia em 3 questões para diferenciar as pessoas. É a classe, a raça e o gênero. A classe tem a ver com o quê? Com dinheiro. Quem é rico, quem é pobre. A raça, quem é branco, quem é negro. E no gênero é quem é homem e quem é mulher, né? E aí é que vem as diferenças, né? Que são as maiores diferenças. Quando a gente analisa questões humanas e sociais, a gente tem que fazer esses 3 recortes, tá certo? E aí lembra. Inclusive, quando eu falei aqui de sustentabilidade, crise alimentar, né? Que as famílias no Brasil, as pessoas que mais passam fome são as mulheres negras, as mulheres que são mais violentadas e que estão na linha do analfabetismo, mulheres negras também. Então, existem muitas diferenças sociais dentro do Brasil. A diferença de gênero é uma delas e que a gente precisa refletir, que a gente precisa discutir, porque não tem como a gente conseguir viver dentro de uma sociedade que seja justa e igualitária se a gente tem diferença de gênero, beleza? Então tá aqui a nossa questão, lembrando que toda a aula gravada eu deixo aqui as atividades que vão valer nota, tá certo, gente? Aí eu deixei para que vocês possam responder e a nossa próxima aula ela será sobre patriarcado. O que é uma sociedade patriarcal? Então, aqui a gente deu toda uma conjuntura de desigualdade de gênero e na nossa próxima aula a gente vai analisar a base, a raiz dessa desigualdade. Ok? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, que você tenha conseguido entender, porque ela vai continuar na nossa, né, a nossa discussão ela vai continuar na próxima aula. Então, uma ótima sexta-feira, beijos e até mais.